Saudações a todos! Nós vamos continuar vendo algumas questões do livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, em que um grupo da Mansão do Caminho, que estudam os livros da série psicológica de Joana de Ângeles, eles fazem algumas perguntas à própria Joana de Ângeles Espírito através da mediunidade de Divaldo Franco. E nós estamos vendo algumas questões que são endereçadas a ela e vamos buscar então a questão 6ª, que está na segunda parte do livro, em que ela traz algumas respostas para elucidar as questões que lhe são endereçadas nesse contexto. Então, é perguntado a ela: o autismo pode ser entendido como uma dificuldade do espírito em enfrentar sua encarnação? Como auxiliar nesses casos? O espírito, estando lúcido e conhecendo a gravidade dos erros praticados, espia ou submete-se a rudes provas, a fim de esconder-se daqueles a quem prejudicou e agora reaparecem na condição de cobradores insanos. Trata-se de um mecanismo utilizado também para apagar as lembranças que ressumam do seu inconsciente e o atormentam. Nada obstante, experimentando as dificuldades de comunicação com o exterior, não fica indene ao sofrimento que carrega no imo do ser, embora não logre fazer uma catarse libertadora e terapêutica. A conversação edificante, a paciência e a bondade para com o autista, em qualquer grau em que a problemática se apresente, os passes de transmissão de energias, as atividades de desobsessão, porque invariavelmente ocorrem também esses fenômenos, são os melhores instrumentos de auxílio em seu benefício. Até os 6 ou 7 anos de idade, quase sempre a reencarnação prossegue e completa-se totalmente. Recomenda-se que, enquanto a criança esteja dormindo, os genitores conversem com ternura, explicando-lhe quanto é amada, como foi esperada com carinho, quão maravilhosa é a oportunidade que ora desfruta, a fim de transmitir-lhe tranquilidade e confiança. O espírito escuta, percebe os cuidados, renova-se e imprime no organismo, especialmente na área cerebral afetada, a esperança, a alegria e a mensagem de otimismo, passando a experimentar resultados positivos e saudáveis. Então, pergunta muito importante, inclusive, dada o número crescente de crianças e jovens autistas, né, nos mais variados graus, né, que estamos tendo, né, que estão chegando para as famílias nesses últimos anos. E aqui fala, né, das oportunidades, é sempre bom entendermos que é uma grande oportunidade, não importa a prova que o espírito veio passar, se ele está resgatando, se ele pediu uma experiência, não importa. O que importa é que, diante dessas situações, temos que acolher com carinho e buscar ajuda. É muito bom que todos se conscientizem, os que lidam com essas situações, os que virão a lidar com essas situações, os que têm no convívio, né, situações que trazem essa necessidade. É importante que percebam que por trás desses casos existem ali normalmente uma obsessão. Portanto, é necessário o tratamento de desobsessão, a terapia dos passes,
a conversação edificante, né? A paciência, a bondade, tudo que foi citado aqui para que leve-se o benefício a essa criança, esse jovem autista. E muito interessante, né? Vemos aqui a orientação de Joana de Ângeles, isso é uma prática que nós já tínhamos há muitos anos, de orientar ali os pais que estão com dificuldades com seus filhos, aproximar-se deles ali durante a noite, enquanto dormem, e falar ao coração, de alma para alma, de coração para coração, como ela fala aqui, explicando o quanto é amada, como foi esperada com carinho e quão maravilhosa é a oportunidade de que ora desfruta. E tudo isso transmite paz, confiança ao espírito que vai escutar em espírito. Olha, o espírito escuta, percebe os cuidados, renova-se. Então, é uma terapêutica que não devemos abrir mão, né? Quando percebemos ali determinadas situações, vamos à noite, conversemos com aquele coração. E a questão seguinte, que é a 7ª, verificamos que são constantes as feridas da infância, fazendo com que muitos se detenham nas limitações do que não tiveram ou nas mágoas decorrentes dos maus tratos e ou da negligência familiar. Consciente dessas feridas, qual a melhor forma de se libertar delas? Questão muito importante, né? Verificamos que são constantes as feridas na infância, tanto que chama-se a criança ferida. Mas percebe-se, né? Antes de lermos a resposta, podemos até já colocar alguma coisa, porque a questão já nos leva a ver isso. Percebe-se que nos detemos nas limitações daquilo que nos faltou. Esquecemos aquilo que tivemos. Isso é um problema de cada um de nós. Há aqueles que ficam com a parte que foi boa. Não que desconsidere, não que não veja, mas o seu olhar é para o que teve, é para o que tem em mãos e não para o que lhe faltou. A todos nós faltam muitas coisas, mas o que temos? Então, é esse olhar que nós temos que ter, o que temos. Mas vamos ver a resposta da Joana de Ângeles. A infância, especialmente no ser humano, é a mais longa do reino animal, a fim de que sejam formados a personalidade, o conhecimento, a consciência e a individualidade. As marcas psicológicas das ações vivenciadas nesse período imprimem-se de maneira vigorosa nas áreas da emoção e dão lugar às feridas dilaceradoras que culminam em transtornos vários e angústias inomináveis. Tudo quanto se semeia na infância desenvolve-se, cresce e liberta ou aprisiona o aprendiz. Vejamos como a infância é importante. Tudo quanto se semeia na infância desenvolve-se, cresce e liberta ou aprisiona o aprendiz. Conscientizar o jovem a respeito das malévolas influências de que foi objeto contribui eficazmente para a mudança do comportamento emocional, desde que, acompanhada por uma psicoterapia adequada, capaz de proporcionar a libertação de toda a vasa de amargura e desamor, até poder assimilar pela lógica e pelos fatos que é amada, que merece ser feliz, que renasceu para conquistar a plenitude sempre ao alcance de quem realmente a deseja. Então, esse foco para a infância, né?
A infância é a idade em que o ser está suscetível ao aprendizado, e é na infância, especialmente na infância, que devemos investir toda a nossa atenção, todos os nossos cuidados, semeando naquele coração ainda novo, né, que retornou, semeando para que cheguem as boas colheitas, né? Ajudando essas crianças a vencerem e não desenvolverem esse sentimento, essa chaga, né? Que se transforma no adulto que ainda traz nele a criança ferida. E vamos lá, mas como nós já vimos em outros momentos, essa criança ferida, podemos alimentá-la, podemos ser um adulto que alimentamos a criança ferida, justificando todo e qualquer sentimento, todo e qualquer desgoverno, todo e qualquer desajuste que vivemos, colocando a criança ferida, né? Justificando tudo e tudo pelas experiências difíceis que tivemos e que nos marcaram na infância. Podemos passar uma vida assim, mas podemos compreender que nossos pais, dentro das condições possíveis que tinham, com certeza fizeram o melhor. E se erraram, devem receber de nós todo o respeito, porque permitiram que viéssemos à encarnação. Permitiram que nascêssemos. E isso nós sempre deveremos a eles. Então cabe a cada um de nós transformar as nossas vidas, coroada de mágoas e frustrações, trazendo sempre a criança ferida para o nosso nível de consciência, ou trazendo para o nível de consciência, porque é importante, a criança ferida que viveu. E o que foi vivido está escrito, foi vivido, faz parte das páginas das nossas vidas. Mas podemos nos renovar pelo aprendizado. Se aquilo que nos feriu, aquilo que nos faltou, deve ser superado, fazendo com que sejamos seres humanos melhores, uma vez que vivemos situações difíceis. E não justificarmos uma série de desatinos, de desajustes, trazendo sempre o desculpismo da criança ferida. Então, se por um lado temos que fazer de tudo para que as nossas crianças não sejam feridas, possam ser crianças numa vida saudável, acolhedora, ao mesmo tempo, quando nos tornamos adultos, é preciso que amadureçamos. Mas vamos à questão seguinte. 8ª. Existem alguns movimentos sociais e psicológicos que procuram entender os transgêneros como um terceiro sexo, sem ter que se definir entre homem e mulher, ou propõem uma identidade de gênero para diferenciar de uma entidade sexual. É o caso da Austrália, que já possui em seus passaportes uma terceira opção sexual marcada pela letra X. Podemos entender esse processo como uma mudança necessária que está acontecendo para uma nova condição humana ou trata-se de uma patologia? A questão é muito delicada e exige reflexões morais e legais muito profundas que não nos atrevemos a considerar. Então já vamos considerar esse primeiro parágrafo, esse curto parágrafo, primeiro, em que ela coloca que a questão é delicada, que exige muita reflexão, morais e legais, e que ela não se atreverá a considerar. Então isso já demonstra para nós o quanto nós devemos ser cuidadosos no nosso entendimento,
né? Na nossa compreensão dos fatos que nos cercam, porque não são fáceis, né? De compreensão, não são fáceis de compreensão. Mas vamos ver o que ela nos traz. O quesito existencial na análise da pergunta é a de natureza moral e comportamento do transgênero. Então, ela vai trazer ali a parte principal da pergunta, né? E é isso que ela vai discorrer sobre a natureza moral da questão que foi trazida, né? E o comportamental do transgênero. As soberanas leis da vida estabelecem em todas as áreas do comportamento humano saudáveis diretrizes para a preservação da consciência de paz. A culpa defluente das atitudes mascaradas de corretas, que mais tarde se diluem, torna-se vigoroso algoz do infrator, levando-o a situações graves que podem culminar no autocídio, como fuga dolorosa do sofrimento interno que lhe é imposto. Vamos ler novamente. As soberanas leis da vida estabelecem em todas as áreas do comportamento humano saudáveis diretrizes para a preservação da consciência de paz. A culpa, defluente das atitudes mascaradas de corretas, que mais tarde se diluem, torna-se vigoroso algoz do infrator, levando a situações graves que podem culminar no autocídio, como fuga dolorosa do sofrimento interno que lhe é imposto. Nem precisamos comentar, porque está muito claro o quanto é impiedoso nós levarmos um adulto a mascarar-se, né? O fato de ser reconhecido um terceiro sexo no ser humano, como em alguns animais, não libera o indivíduo para experienciar uma vida promíscua, a variação de parceiros, as condutas esdrúxulas, as chamativas de atenção e as caricaturas ridículas e ou pervertidas. Na área do espírito, cada um dá conta da sua administração conforme acentuava o apóstolo Paulo em relação a outro tipo de comportamento. O indivíduo, como espírito encarnado, vivencia experiências variadas e o transgênero é uma delas que, felizmente, já recebe respeito e consideração, inclusive das autoridades legais e da saúde, ao retirá-la do velho e intolerante catálogo das patologias perseguidas e detestadas, embora experienciadas. De forma alguma, consideramos o novo passo como uma anuência a algo patológico, mas como indispensável consideração a indivíduos masculinos e femininos, dignos e respeitáveis, que antes se viam obrigados pela ignorância e pelo preconceito a refugiar-se nas sombras e mergulhar nas inimagináveis aflições interiores. Com essa resolução, reconhece-se uma condição humana que sempre existiu, à qual se conferem direitos legais e morais, assim como deveres perante si mesmos, a própria consciência e a sociedade na qual se encontram. Muito a refletirmos sobre essa resposta, né, sobre essa elucidação, e nos lembrando ou ressaltando que quando ela fala o fato de ser reconhecido um terceiro sexo, como em alguns animais, né, não libera o indivíduo, e isso em qualquer circunstância que estejamos na encarnação, né?
não libera o indivíduo para experienciar uma vida promíscua, a variação de parceiros, as condutas esdrúxulas, as chamativas de atenção e as caricaturas ridículas e ou pervertidas. Isso vale para todos nós. Em que sentido se dá isso? Na verdade, não importa. Isso são coisas do íntimo de cada um. E como ela disse lá em cima, de difícil explicações que exigiriam uma reflexão muito profunda, né? E provavelmente para uma reflexão que ainda não estaríamos preparados para alcançar, né? Ali a extensão dessas razões, digamos assim, né? Mas o que fica claro é que, em qualquer condição, o que conta é como vivemos a vida, né? O que conta é a vida saudável, é a fidelidade, é a busca de uma vida saudável, né? Com fidelidade, com respeito, sem partir para situações promíscuas, né? Variações de parceiros, situações essas que acontecem, né? Em qualquer situação em que a pessoa se coloque ali na sua orientação sexual, né? Então fica muito claro que é isso, né? É como lidamos com a nossa sexualidade, né? É como lidamos com a nossa sexualidade. Então esse é o ponto, né? Então muito a refletir, muito aprendizado, né? Então e por hora fiquemos com essas reflexões e que fiquemos em paz. Olá! Para a nossa palestra doutrinária online, eu escolhi um texto que está no livro Pontos e Contos, pelo Espírito Irmão X, através da mediunidade do querido Chico Xavier, né? Esse médium que tanto nos ajudou com seu trabalho, né? Nós falamos tanto do trabalhador da nova era, né? Do servidor fiel. E o quanto a obra do Chico nos ampara, nos ajuda, e ela é atualíssima, né? E reta. Então, eu trouxe esse texto aqui porque ele fala de um tema também muito importante. O problema de saúde, é o capítulo de número 11 do livro. A gente pensa nas enfermidades como algo muitas vezes injusto, né? Algumas pessoas têm esses questionamentos em relação às enfermidades, né? Algumas enfermidades, elas vêm para nos ajudar. Só que nós não encaramos dessa forma, né? Quando a dor nos visita, a gente quer se livrar logo dela, né? É óbvio que em algumas situações a gente consegue se livrar, sim, de uma dor, de um desconforto, né? Pensemos ali numa dor de cabeça. Tomamos um analgésico e nos livramos da dor. Uma dor de dente, vamos ao profissional ali, ao dentista, para curar, para tratar, efetuar o tratamento necessário e curar. Há enfermidades, no entanto, que o tratamento é longo, né? Passamos ali por alguns, nos submetemos não só à medicação, às vezes é necessário uma cirurgia, né? Acompanhada ali de exames, de tratamento, para que se decrete ali a cura definitiva, que pode ser em questão de meses, pode se levar anos, né? Por exemplo, no caso do câncer, o paciente oncológico, ele passa ali por cirurgia,
por quimioterapia, por rádio, né? Dependendo ali da lesão, do carcinoma, né? Cada um tem um tipo de tratamento, né, gente? Não vamos generalizar achando que todo mundo passa por, né, pelas mesmas etapas. Cada caso é um caso, né? Mesmo porque a medicina evoluiu bastante também. Então, existem diversos tratamentos, né? Como se sabe, né, o tratamento oncológico ele é um pouco mais longo mesmo, né? Mesmo se passando por todas ali, vamos supor, alguém que passa por quimioterapia e depois por radioterapia, há o acompanhamento aí de alguns anos, 5 anos, 10 anos, é onde se decreta a recidiva, né? Que aí não há mais chances de retomar, né, de reaparecer aquela lesão que estava ali localizada, né? Então, são situações que acontecem, então demora um pouco mais. Há casos de pessoas que têm que fazer um tratamento por toda a vida, né? Tem que fazer ali um uso de um remédio por toda a vida, né? Vamos pegar aqui como um exemplo um paciente diabético, né? Tem que fazer um acompanhamento contínuo, né? Então, quando a gente vai fazer um exame, né? As pessoas perguntam, você faz uso de alguma medicação contínua? Ou de alguma medicação, e aí a gente vai saber se colocar, né? E há casos também que a doença, ela leva ao desencarne. E erroneamente, né, na pequenez, né, falamos, nossa, perdeu a batalha, né, não conseguiu se curar. Por que a gente fala isso? Porque a gente só foca no corpo, né? A gente não tá entendendo a cura da alma. Então, o corpo sucumbiu, o corpo pereceu, mas aquele espírito venceu uma prova, né? E nós sabemos da continuidade da vida e da anterioridade da encarnação, onde muitas vezes participamos ali dessa tomada de decisão, né? Nós encarnamos com um plano sujeito a, né, André Luiz também, outro espírito cuja mediunidade do Chico nos trouxe tantas obras importantes. Ele fala, né, ele acompanha ali em Missionários da Luz o processo encarnatório do Segismundo. E nesse processo encarnatório, né, ele faz uma preparação, né? André Luiz passa por uma preparação ali, porque ele ia acompanhar o processo de reencarnação do Segismundo. E aí ele tem acesso ali a mapas, né? E conversa, inclusive, com alguns espíritos que estão próximos de reencarnarem. E ali está discutido, está sendo decidido naquele mapa algumas enfermidades, né, que farão parte ali, né, da aprovação, né? Então, o que eu tô trazendo aqui pra gente, para que a gente lembre disso, em algumas situações, né, nosso perispírito foi lesionado por alguma escolha lá do passado e a gente encarna, né, sujeito a uma enfermidade. E essa enfermidade é que muitas vezes pode nos conter de arrastamentos, que é o que nós vamos ver nesse caso aqui. Então, temos a ajuda no processo encarnatório, né? Nada é por acaso. E o que o irmão X vai trazer aqui nesse capítulo 11 é que a ajuda ela é contínua, né? Então, se nós encarnamos, nós temos o amparo também do plano espiritual para não sucumbirmos a determinadas enfermidades, né? Então, vamos lá. Problema de saúde. Comentávamos alguns problemas alusivos à saúde humana, quando Olímpio Ericeira, ex-médico na Terra, considerou: modifica-se singularmente o campo geral da vida, quando examinado por meio de nossos objetivos superiores. Sob o ponto de vista espiritual, renovam-se aqui todos os conceitos clássicos da medicina, em virtude das necessidades fundamentais da alma. Com raríssimas exceções, toda enfermidade reflete as deficiências de natureza profunda.
Então vejam, aqui ele já traz que a medicina do plano espiritual é completamente diferente da nossa medicina, né? Do alcance que nós temos, que nós entendemos por enfermidade, por cura. Então tá colocando aqui bem claro pra gente, olha, toda enfermidade, né, com raríssimas exceções, toda enfermidade reflete as deficiências de natureza profunda. A rigor, não há patologia sem desequilíbrio psíquico, tanto quanto não existe flora microbiana sem clima adequado. Por isso mesmo, grande número de moléstias funcionam como elementos de socorro à inteligência reencarnada. Claro que o homem não pode prescindir do combate contra as forças invasoras, no sentido de preservar o precioso vaso orgânico em que se manifesta. Entretanto, não deveria lutar com o pavor do sentenciado, e sim com a atenção do trabalhador. A moléstia acidental pode ser aviso prestimoso. As enfermidades de longo curso costumam simbolizar trabalhos de salvamento. As enxaquecas, por vezes, demoram-se no corpo, atendendo a dispositivos da providência divina. Se eu dispusesse de autoridade, solicitaria a todos os irmãos reencarnados aceitarem as manifestações patogênicas dentro da maior serenidade, a fim de que produzam todos os bens de que são portadores. Importante esse alerta aqui desse espírito. Vejam, nada é acidental, né? E as enfermidades a gente não pode encarar como uma sentença. A gente quer logo se curar, entendeu? Às vezes a gente trouxe ou a gente lesionou o corpo nessa mesma encarnação e aí a gente quer um estalar de dedos, tomando um único comprimido, um tratamento bem tranquilo, bem fácil, né? Nada doloroso, a gente se livrar de uma enfermidade. E não é assim, né? E o tanto que ela vai nos ajudar. Semelhante atitude, porém, é muito difícil, observou Eduardo Lessa, outro médico desencarnado. O homem estima viver na filosofia do imediatismo. Exige melhor e cura ao mesmo tempo, e é tarefa complicada atender às criaturas insaciáveis. Quanto atual, né? É isso mesmo, nós queremos tudo rápido, né? Nós somos, os médicos mesmo falam que somos o doutor Google, né? Damos um Google e queremos a solução imediata. A opinião é justa, tornou Olímpio em tom grave. O imediatismo é o escolho com que somos invariavelmente defrontados em todos os trabalhos de assistência aos companheiros da experiência física. Há doentes com muitos anos de leito que reclamam o reestabelecimento em alguns dias, necessitados que não percebem os impositivos de ordem moral que os agriolham a padecimentos transitórios e pessoas que, intoxicadas pelos escuros pensamentos que cultivam, não reconhecem as sombras da própria mente enfermiça. Né? Então aqui basicamente tem a enfermidade e aí vem a falta de aceitação, a revolta que muitas vezes acomete os enfermos, né? Se sentirem injustiçados, se sentirem perseguidos, né? Não aceitarem. E refletindo para dar-nos um exemplo do que asseverava, continuou. Ainda agora, assisti a uma ocorrência significativa. Por meio dela, observei mais uma vez que a pressa de curar entre os que se movimentam na carne pode agravar as doenças verdadeiras da alma. Então, é um tratamento, então, a cura do corpo e a cura da alma. E a gente tem pressa, a gente não quer esperar, né? E tem casos que realmente se faz necessário, como o André Luiz colocou no outro livro, O Missionário da Luz, né? De alguns espíritos que escolheram ter essa enfermidade pela vida toda, porque ela seria necessária ali para o seu adiantamento espiritual. Olímpio fez uma pausa e prosseguiu. A senhora Ramos é criatura de qualidades excelentes, mas na posição maternal é apaixonada ao delírio, o que não impede seja credora de numerosas amizades em nosso plano
em virtude de sua bondade espontânea. Realmente, é caridosa sem ostentação e humilde sem alarde. Ninguém se retira da presença dessa nobre mulher sem sentir-se melhor. Sendo prestativa e fraternal, suas rogativas mobilizam muitos colegas nossos, que a ela se uniram pelos laços indestrutíveis da gratidão. Então, ele vai começar a relatar aqui um caso de uma médium, de uma trabalhadora, que, como todos nós, tem seus defeitos, mas tem as suas virtudes também. E por conta ali dessa dedicação que ela tinha ao trabalho, ela amealhou a gratidão de muitas pessoas que estavam intercedendo por ela, né? Então, quanta ajuda nós recebemos, tanto do plano espiritual quanto do plano material, amigos queridos que oram, que vibram por nós, que nos ajudam, que nos acolhem, que pedem, que intercedem por nós. Então, ela tinha assistência. Não há muitos meses fui convidado a cooperar no tratamento de Anacleto, filho dessa valiosa missionária do bem. Dispus-me ao concurso solicitado, sondei o caso. Depressa reconheci, em companhia de outros amigos, que a moléstia insidiosa deveria ser tratada com muita lentidão, em vista dos ascendentes de origem moral. Então, por conta dos méritos da mãe, o plano espiritual envia esse médico para ajudar o filho. E é identificado, né, que seria para o bem dele, do filho. Seria necessário que esse tratamento fosse mais lento, porque a origem dessa doença era da parte moral. Anacleto apresentava perturbações orgânicas facilmente remediáveis. No entanto, a sua personalidade real exibia enormes desequilíbrios. Era ele um viciado de renovação muito difícil. O médico da família tratava-o com acerto. Entretanto, a mente transviada do rapaz exigia provas rudes. E aqui nós vamos ver, né? Então, a mãe tinha méritos, o filho tinha problema, né? Tinha uma necessidade orgânica, física, uma doença, mas que a convivência com essa dor traria muito mais benefícios para ele, né? Então, a sua cura seria de uma forma muito mais robusta. A senhora Ramos vivia receosa. Temia pela saúde do filho e desejava fervorosamente a restauração imediata. Vejam aí o famoso imediatismo, né? Que nem sempre é só do doente, do enfermo, mas daquele que convive, né? Dos familiares. Todavia, se o facultativo terrestre apressava recursos para o fim em vista, de nosso lado acentuávamos a delonga. Então, o médico, né, o facultativo é médico, tá, gente? O médico da Terra, o encarnado, queria apressar ali a cura e falava que era fácil curar. Mas os médicos do plano espiritual que tinham ali uma visão muito mais ampla, muito mais profunda da necessidade dele, sabia que precisava demorar. Não devia o moço restabelecer-se com facilidade. E aí um convite, quem é que tem a melhor percepção, a melhor visão do assunto? Se não o plano espiritual, se não os espíritos superiores e principalmente Deus, né? Tal concessão seria perigosa, então curar ele imediatamente seria perigoso. Anacleto precisava extrair todo o proveito que a enfermidade lhe poderia conferir e devia socorrer-se da colaboração de muitos amigos encarnados para entender de alguma sorte as obrigações que lhe competiam. As reflexões no leito ser-lhe-iam benéficas. O fígado enfermo, o estômago escoriado e as pernas feridas lhe ensinariam sem palavras valiosas lições íntimas. No curso do tempo, forneceriam-lhe paciência, fraternidade, gratidão e, sobretudo, algum entendimento da vida. Até a ocasião em que se recolhera para tratamento rigoroso, não passava de criatura inútil. Gastava a mocidade entre arruaças e vícios. Não sabia agradecer e muito menos cooperar na extensão do bem.
Todavia, em virtude da moléstia renitente, começava a ser afável e reconhecido. Já sabia como atender às visitas, como suportar uma conversação em que os seus pontos de vista não eram respeitados e aprender a sorrir para pessoas menos simpáticas. E a gente vê mesmo, né, relatos de pessoas que estão enfermas, que se tornam assim rudes, até com aqueles que estão trabalhando, né, os profissionais da saúde. Mas aqui a espiritualidade relata o contrário, que ele era rude, mas com a doença ele começou até a tratar melhor as pessoas, né, porque ele precisava, né, ele precisava do tratamento. Então, olha como isso estava ajudando ele. Apesar de ele não ter essa prática de ser educado, de ser gentil, de ser amável com as pessoas, a enfermidade estava trazendo isso para ele. A senhora Ramos, porém, qual ocorre a maioria das mães terrestres, não examinava a situação fora das inquietudes injustificáveis. Acomodava-se muito bem com a fé tranquila dos dias róseos, mas não compreendia a confiança nos dias escuros. Então nós, né? Quando tudo está bem, a gente confia. Quando aparece uma dor, uma dificuldade, né? A nossa fé, a nossa confiança, ela se esvai de nossas mãos. Então, ela sendo trabalhadora, ela sabendo de tudo, tendo tanto amparo desse centro, desses trabalhadores do plano espiritual, ela não aceitava, né? Ela queria que o filho se curasse. E aí, ela acaba cedendo, tá? Ela queria que ele fosse curado e ela não aceitava outra ideia diferente disso, né? Ela não aceitava que o plano espiritual não estava fazendo nada, né? Falando português bem claro, né? Acho que é muito nosso isso também, né? Barganhar com a ajuda do plano espiritual. Então, se frequentamos uma casa espírita, tudo tem que acontecer de bom. Quando começa a acontecer uma coisa errada, a gente já começa a duvidar da assistência dos mentores, né? E aí, o que acontece, né? Quando ela ia buscar orientação, quando ela passava pelo tratamento fraternal no centro, ela era orientada pelos mentores. Olha aqui, guarde serenidade, minha irmã. Repetíamos invariavelmente: Anacleto há de curar-se em qualquer tempo, mas vale atentar para a vontade de Deus que nos encarcerarmos nos próprios desejos, quase sempre filiados à desorientação e ao egoísmo. Aguardemos com calma. Então, o plano espiritual, né, os médiuns ali através do atendimento, da orientação, falavam claramente para ela ter calma, para ela ter paciência, para ela aguardar. Mas ela não aceitou, tá? Nossa amiga, no fundo, pretendia sustentar o elevado padrão de fé, né? Ela queria, mas não dava. Ela vacilou mesmo, ela não aguentou. Então, ela acaba cedendo à orientação de um médico da Terra, né? O médico recomenda ali aqueles tratamentos antigos, né? Que iam para estações de água, ia para repousar numa outra cidade, que aquilo seria salutar para ele, né? Aquelas fontes de água curativa, né? Que diziam e tudo mais. Enfim, ela aceitou a recomendação dos médicos, né, do médico da Terra, e partiu, levou o filho para lá. De fato, né, ele apresenta melhora. Então, sabíamos que a medida, em nos reportando ao campo físico, seria excelente, que o rapaz encontraria alívio rápido. No entanto, não ignorávamos que a sua condição espiritual ainda era lamentável e que, por isso mesmo, o rapaz não se habilitara à recepção daquela bênção. Não víamos tão somente o organismo enfermo, mas também os interesses vitais da saúde eterna. Examinando todos esses fatores, opinamos em contrário. A pobre mãe recebeu-nos a negativa mal-humorada e, após novo acordo com o clínico terreno, assentou que nós outros, os colaboradores espirituais, estacionáramos em equívoco, deliberando a partida do filho para as águas, sem perda de tempo, plenamente despreocupada de nossa lembrança fraternal. Bom,
é relatado que em poucos dias ele de fato apresenta melhora, a ponto de começar a voltar a ser ele mesmo, né? Então, efetivamente, o rapaz em 2 semanas estava quase radicalmente curado. A senhora Ramos não cabia em si de contente. Anacleto, porém, assim que se viu exonerado dos impedimentos físicos, não mais quis saber das edificantes palestras maternais. Não longe do balneário funcionava a grande sessão de jogos de azar, que de pronto lhe fascinaram a mente doentia. Incapaz de procurar o entretenimento sadio, útil ao sistema nervoso enfermiço, atirou-se ao pano verde, ao jogo, desvariadamente, tomado de estranha sede. Ocultando-se à vigilância materna, durante 8 noites sucessivas aventurou somas enormes. Quando perdeu o conteúdo da própria bolsa, valeu-se de 2 cheques em branco que o pai havia confiado à genitora, devidamente assinados para despesas eventuais na excursão de cura. Fez 2 saques vultosos, mas perdeu irremediavelmente. Quando viu rolar a ficha derradeira, ausentou-se, alucinado, enceguecido, semilouco, não conseguiu registrar-nos a assistência espiritual e, a sós no quarto de dormir, ralado de ódio e vergonha, suicidou-se, estourando o crânio. E assim terminou a experiência. A senhora Ramos retirou-se da casa, conduzindo um filho doente, e regressou trazendo um cadáver. Então, esse trabalho aqui, da doença que é salutar, da aceitação. Vamos refletir bastante sobre isso. Que Jesus nos abençoe.